Muita gente acha que ter saúde é estar bem, estar com o corpo legal, sem nenhuma doença. O conceito de saúde não é simplesmente a ausência de doenças. A Organização Mundial da Saúde considera que saúde é a sensação de bem-estar biopsicossocial. O que quer dizer o seguinte: você tem que estar fisicamente bem, psicologicamente bem e num ambiente social amigável. Uma pessoa saudável é aquela que consegue levar uma vida com equilíbrio, com atenção aos cuidados e com o bem-estar. Isso quer dizer que essa pessoa não sente desconfortos físicos ou mentais o tempo todo. Não precisa de atendimentos médicos de emergência com problemas de saúde mais graves. Tem uma boa produtividade ao longo do dia, entre outras características. Não é? Assim, uma pessoa saudável é aquela que estabelece hábitos de rotina que ajudam a manter o seu corpo e a mente também em condições de equilíbrio. E agora vamos falar um pouco das medidas que a Organização Mundial da Saúde considera essenciais para a gente levar uma vida saudável. A primeira delas, você já cansou de ver isso aqui no nosso canal. Qual é? Pratique exercício físico regularmente. Esse é o primeiro hábito fundamental. Por quê? No passado, na Grécia Antiga, em Roma, existia o conceito das panaceias. O que eram panaceias? Panaceias eram misturas que eles faziam, em geral, com vegetais, chás, uma misturada doida, que serviam para tratar qualquer doença. Tudo que a pessoa tinha, ia lá, tomava um chazinho com uma dessas panaceias. Se eu dissesse que existe uma panaceia moderna, isto é, existe uma medida moderna que deve ter aplicação geral, é a prática de exercícios físicos. A prática de exercícios tem um impacto positivo na prevenção da maioria das doenças, se não todas as doenças do corpo humano. O exercício é fundamental porque o corpo humano é uma máquina que foi desenvolvida para o movimento. Ele não pode ficar parado. Você larga a porta da sua casa trancada 6 meses, 1 ano, na hora que você vai abrir, ela arrange, ela abre mal. E o corpo humano é a mesma coisa. As juntas têm cartilagens, claro. Cartilagens precisam de compressões e descompressões para elas funcionarem da melhor forma possível. Os músculos também precisam de contração e descontração. E os ossos precisam sentir o impacto da gravidade para se tornarem mais fortes, mais robustos no total. Então, a atividade física tem um impacto enorme na saúde e na manutenção do funcionamento dos principais órgãos do organismo. E mais, tem um impacto mental grande. Porque quando você faz exercício, você acabou de fazer, você tem aquela sensação de paz. Porque a contração muscular libera pequenas moléculas que vão agir no cérebro, nos centros que dão essa tranquilidade. A atividade física traz um otimismo. Os problemas continuam os mesmos, mas você tem mais confiança que vai enfrentá-los com coragem e com eficiência. Segundo, adote uma alimentação equilibrada. O que é uma alimentação equilibrada? Todo mundo fala, tenho que ter uma dieta saudável. O que é isso? Eu acho que tem uma regra básica que eu aprendi uma vez numa conferência nos Estados Unidos. Era um dos maiores nutricionistas do mundo, um japonês, pesquisador japonês, falando sobre dietas de um modo geral. E ele dizia o seguinte: como tem que ser a alimentação? E punha um prato na tela, assim, um prato que tinha várias verduras, tinha muitas cores. Dizia, a dieta tem que ser colorida. Quanto mais cor tiver o seu prato, melhor. E quanto mais alimentos naturais ele contiver, melhor ainda. O problema grande do mundo moderno são os chamados alimentos ultraprocessados. O que são eles? São esses alimentos que a indústria produz. Produz a partir de componentes que eles transformam numa outra coisa.
são práticos. Você vai no supermercado, compra uma lasanha congelada, leva para casa, põe no micro-ondas, daqui a pouco a lasanha está pronta. Só que essa é uma lasanha ultraprocessada. Ela foi trabalhada de diversas maneiras para chegar naquele formato. São os biscoitos, são os salgadinhos que fazem a alegria das crianças. Esses alimentos têm que ser evitados. Podem ser ingeridos uma vez ou outra, mas não podem fazer parte da nossa dieta. Tem uma regra básica que é a seguinte: você procure se alimentar de uma forma que a sua avó considerasse comida. Arroz, feijão, a salada, os legumes, isso era comida. Você estava ali comendo um sanduíche, ela chegava para você e dizia que, meu filho, isso não é comida, espera aí, você vai jantar ou vai almoçar. É um critério básico e eu acho que muito fácil da gente guardar. O prato tem que ser colorido e deve conter alimentos in natura, alimentos da forma que eles existem na natureza, cozidos, enfim. Mas dessa maneira nós temos uma alimentação que é chamada de saudável. Quanto mais tiver doces misturados, quanto mais tiver alimentos ultraprocessados, pior. Terceiro, beba mais água. 75% do corpo de um adulto é construído por água, é constituído por água. Então você tem que estar atento à hidratação. Não pode passar o dia inteiro feito um camelo aí para baixo, para cima, sem tomar um gole de água, né? Tem que manter o corpo hidratado. Tem gente que ao contrário, não, tem que beber 2 litros, 3 litros. Não dá para estabelecer números para isso. Porque uma coisa está num dia de inverno, agasalhado, e outra coisa, se está num dia de verão, andando pela rua, suando, etc., é claro que um dia quente vai ter uma demanda muito maior. Eu acho que você tem que tomar uma quantidade de água necessária para te manter uma sensação de que você está hidratado, que não está com a boca seca, que você não está tendo esse desgaste, esse cansaço que a desidratação traz. Cheque a cor da urina. Não é absoluto, mas dá uma ideia. Se a urina está clarinha, provavelmente você está bem hidratado. Quarto, tenha uma boa rotina de sono. O sono é fundamental. Olha, o sono tem fases. E essas fases são necessárias para a gente ter o efeito reparador do sono. Nós temos uma fase em que a gente sonha, que é o chamado sonho REM nessa fase, né? O sonho REM corresponde aos 25% do sono. Nós temos uma fase em que o eletroencefalograma mostra ondas baixas no cérebro. E essa fase é importante também. Se a gente não cumpre essas fases, ou porque fica ali no celular, olhando a tela do celular, ou do iPad, do computador, fica até mais tarde, cada dia dorme numa determinada hora, não respeita esse ritmo que o organismo tem, nós vamos pagar um preço maior. O sono tem uma importância muito grande, não só na disposição, como na preservação da memória, como no impacto grande na disposição do dia seguinte. Cuide da sua saúde mental. O que é cuidar da saúde mental? É evitar o estresse, evitar situações que exercem uma pressão psicológica grande em cima de todos nós. Nem sempre a gente consegue. E quando a gente não consegue, quando a gente sente que a barra está muito pesada, tem que procurar ajuda. Não é feio, não é demonstração de fraqueza ouvir uma psicóloga, ouvir alguém preparado para nos dar a orientação necessária para a gente enfrentar os problemas do dia a dia. A vida moderna é uma vida muito estressante e nem sempre a gente consegue lidar bem com ela. É bom ouvir alguém que possa dar essa orientação, que olhe de fora e diz, olha, o que você está fazendo está tudo errado. Seguinte, estabeleça vínculos sociais. Cada vez nós estudamos mais a influência do isolamento nos problemas de saúde. Os vínculos sociais, os amigos, os familiares com os quais você se dá bem, as associações a que você pertence, num clube, num time de futebol, enfim, esses vínculos são muito importantes para a gente ter uma vida saudável. E eles não têm só um impacto psicológico, não, tem um impacto físico. Hoje nós sabemos que o isolamento social
provoca um grande número de doenças e aumenta o risco de outras. Inclusive, o isolamento social aumenta o número de mortes precoces. Vejam o impacto que tem a vida solitária. Insira momentos de lazer na sua rotina. Hoje, juntando o trabalho com o celular, mais o e-mail, mais o WhatsApp, não dá mais tempo de nada. A gente passa o dia inteiro, quando acabou o dia, se fala, o que eu fiz de bom para mim no dia de hoje? Muitas vezes você não consegue reconhecer nada. É muito importante, nós temos esses momentos de quebra. É o momento que você vai deixar o celular na gaveta, desligado, e que você vai sair para encontrar um amigo, que você vai dar uma volta na rua, ou vai comprar pão na padaria, ou vai a um cinema, vai ao teatro, vai se divertir, dar risada com os amigos. E esses momentos são muito importantes, não é para ter remorso, dizer, eu podia estar respondendo e-mail e estou aqui conversando com os amigos na esquina. É fundamental manter esse tipo de equilíbrio psicológico, né? E o mais importante, talvez, em certas circunstâncias, é você ter um acompanhamento médico de rotina, é a gente se antecipar aos problemas de saúde. Não, isso não quer dizer estar aí fazendo exames sofisticados o tempo inteiro, tomografia computadorizada, ressonância magnética, não, 200 exames de sangue, nada disso. De acordo com a idade, existe uma rotina que deve ser obedecida. Você tem que fazer determinados exames. Não são exames complexos na maioria das vezes, e com isso você procurar se antecipar aos problemas médicos, é fazer a prevenção. Se você gosta de conteúdos de saúde como estes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal.